Então, nós vamos falar sobre o genograma do terapeuta, uma ferramenta que destrava bloqueios emocionais. Bom, nós vamos falar sobre o genograma do terapeuta, né? Uma forma de destravar desbloqueios emocionais. E eu quero entrar em uma reflexão, como é que você quebra as correntes que te amarram? Como é que o genograma pode ser o processo para isso? E por que ao aplicar em você como profissional, esse processo pode contribuir para desbloqueio emocional e, de fato, você se relacionar melhor com as pessoas, tomar melhores decisões e também atender melhor o seu cliente, tá bom? Então, o primeiro processo que eu quero trazer, a figura gráfica que representa a história de uma família em, no mínimo, 3 gerações, né? Você já sabe que bolinha representa mulheres, quadradinho representa homens, você já conhece melhor o símbolo do relacionamento conflituoso, distante, a importância que tem esses símbolos na leitura da história de vida da pessoa dentro do seu sistema familiar, e também tem como você fazer a leitura de como esse processo impacta no externo, que tem a ver com o social. Lembrando que o genograma difere da árvore genealógica justamente porque tem a inserção de como as pessoas se relacionam, do histórico sobre doenças, do histórico sobre as situações, os eventos ao longo do ciclo de vida, que são inseridas no momento que você atende, no momento que você constrói o genograma com o seu cliente, com a família que você atende, e no momento que você aplica na sua própria história de vida também. Então, primeiro ponto que eu quero trazer para você refletir. Você toma decisões baseadas no falso self ou no self sólido. O falso self, ele tem a ver com a história que você cria diante das situações que você vivencia, principalmente em família, e que você passa a vida contando essa história para você. Então, as histórias da sua vida, elas são mascaradas, elas são em cima dos processos que envolvem lealdade familiar, que envolvem dificuldades nos seus relacionamentos, quando você adquire dívidas emocionais que não lhe pertencem, ou seja, quando você pega para si um problema que não é seu e resolve como se fosse seu. Isso tem a ver com os processos de lealdade, com os processos de contabilização de méritos, que tem a ver com a balança da justiça entre aquilo que você entrega e aquilo que você recebe, tá? O falso self, ele reverbera um processo de indiferenciação emocional. E esse processo de indiferenciação emocional, ela vai reverberar na escolha do parceiro, no sistema conjugal, na forma como se relaciona com os filhos, na forma como decide todos os processos da vida. E o verdadeiro self, o self sólido, ele tem a ver com o processo de diferenciação. Quando você aprende a dizer não, quando você não desqualifica outra pessoa, quando você eliminou da sua vida as dívidas emocionais, quando você compreende que os processos de lealdade, eles impedem você de se desenvolver na vida, né? E eu vou dar vários exemplos de pessoas que atuam no falso self. Vamos supor que você está conversando com a sua irmã, e aí a sua irmã chega para você e fala assim, Eliana, vou pegar a Eliana como exemplo. Eliana, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Eu estou num nervoso que você não tem noção. Você acredita que a fulana de tal fez isso, isso, isso? Aí a Eliana se infla, um falso self, tá? Se infla e fala assim, não acredito. Eu não acredito que ela teve coragem de fazer isso. Não, mas fica tranquila, deixa que eu vou lá e falo com ela. Ou seja, ela pega para si algo que não aconteceu com ela, com o desejo de ajudar e querer resolver os problemas dessa outra pessoa. Bom, não preciso dizer que esse processo acontece em todas as famílias. Quando a sua mãe liga para falar do seu pai, você vai lá conversar com seu pai no lugar da sua mãe. Quando seu pai liga para você, fala da sua mãe, você vai lá se envolver num assunto que não é seu. Quando a sua mãe liga para você, porque você é o filho preferido, e ela fala assim, olha, suas irmãs, eu não aguento mais. Olha, você tem que me ajudar a conversar com elas. Você tem que conversar com elas. Aí você vai lá e conversa.
Quando você atua como líder no ambiente de trabalho e um funcionário chega para você e fala, fulano de tal fez tal coisa, e você acredita, sem entender qual é a visão que a outra parte tem, e chama a outra pessoa para dar bronca por algo que ela fez. É muito fácil atuar no falso self. O falso self faz você agir no automático, na rotina e principalmente diante de tudo aquilo que você acredita. A forma que você cria suas crenças, né? Essa forma leva você a agir. E o que você acredita vem no processo de te desenvolver para crenças motivacionais de excelência que fazem gerar resultados ou faz você atuar de forma que você paralisa, continua na zona de conforto e não tem resultados como profissional. Quem ainda não tem resultados na profissão, ainda atua no falso self, mesmo acreditando que atua no self sólido, no self verdadeiro. Então, a história que eu quero trazer para vocês, alguns aqui devem conhecer, mas eu quero fazer uma associação em relação à família, é o mito do homem das cavernas, que é uma história que Platão traz para que você possa refletir sobre várias demandas. E aí, o que acontece? Nessa obra, ele conta o diálogo entre duas pessoas sobre o conhecimento humano. Então, o que o Platão fala? Alguns homens foram aprisionados dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, eles não conseguem se mover, né? Porque eles têm correntes que não permitem que eles se locomovam, tá? A única coisa que tem no ambiente é uma fogueira que ilumina a parede da caverna, da qual, quando pessoas passam pelo lado de fora da caverna, porque eles não conseguem ver, imagina que tem um muro que impede que eles vejam o que tem do outro lado, e eles não têm corrente suficiente para olhar para o outro lado. Então, o que eles veem são objetos e pessoas se movimentando como vultos nessa parede. E aí, depois que se passa um tempo, um desses homens consegue se soltar da corrente e ele escapa. Quando ele escapa, ele sai correndo, pula esse murinho e se vê diante de uma realidade que ele nunca havia imaginado. A luz do sol ofusca seu olhar, porque ele nunca tinha visto o sol como ele viu pela primeira vez. Ele vê as pessoas caminhando, as pessoas se cumprimentando, conversando, ele continua a andar, ele vê as árvores, ele começa a ver um mundo inimaginável. E aí ele começa a pensar o seguinte: eu volto para contar que esse mundo existe? Eles vão acreditar em mim? E aí, dentro dessa história, um dos personagens que estão conversando sobre o conhecimento humano, ele fala assim: bom, talvez eles não acreditem no testemunho dessa pessoa, porque eles não conseguem perceber uma realidade fora dessa caverna. E qual é a reflexão que eu quero trazer para você? Do ponto de vista de evolução, você vive dentro de uma caverna? Você vive processos que te impeçam de realizar os seus sonhos? Você vive situações das quais você gostaria de arriscar mais e se vê impossibilitada porque tem medo do que alguém pode dizer ou pensar a respeito de você? Ou magoar pessoas que você ama, como a sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos? Você alimenta a insegurança que faz com que você não acredite no seu potencial, que faz com que você, mesmo com conhecimento, não vá para a prática, se questione sobre o trabalho que você desenvolve, se realmente é o melhor que você tem a entregar? Será que dentro do processo da sua história de vida, você vive numa corrente que te aprisiona dentro do seu próprio sistema familiar? Muitos profissionais acreditam que a família os impedem de terem resultados. Porque a minha vida foi muito difícil, porque as pessoas só sabem me criticar, elas não enxergam o meu valor, elas não olham para tudo que eu faço, eu fui abandonada, eu passei por situações terríveis na minha vida que ninguém poderia nem imaginar. Eu não sei qual é a história que você conta. Só que dependendo da história que você conta, você vai acreditar nela
a cada ano que passa. E isso vai fazer com que você não tenha resultados. Porque a questão de viver uma vida acorrentada faz com que você não tome decisões assertivas. Faz com que o seu medo seja maior do que o seu desejo de vencer. Todo o resultado que você tem hoje, ele depende mais de você do que de qualquer outra pessoa que esteja ao seu redor. Claro que é mais fácil quando nós temos pessoas nos incentivando a tudo. Mas quando não tem, você precisa se trabalhar emocionalmente para saber transitar e lidar com pessoas difíceis. Sua mente muitas vezes vai passar uma rasteira em você, porque ela quer te proteger. E é isso que leva você a não arriscar. Tudo isso para explicar o seguinte: existem regras, existem princípios, existem crenças, existem comportamentos que são passadas de geração para geração. E elas contribuem para o lugar e a função que você vai desenvolver dentro da sua família. O que você precisa hoje ter consciência é da sua história, do que você pode mudar, parar de agir em cima das expectativas e agir mais acima da realidade. Soltar a corrente que te amarra dentro do seu próprio sistema familiar. Ressignificar a sua história. Ter consciência plena. Teve uma aluna, ela comprou o curso sábado, e ela passou o domingo assistindo o curso. E ela me mandou uma mensagem: Fabiane, quanta coisa eu estou descobrindo da minha história. Gente, isso para mim está sendo um grande aprendizado. E é exatamente isso, você enxerga questões que você não enxergaria se não tivesse visto o seu genograma, por mais que você seja conhecedora da sua história. É importante que você busque o seu processo de diferenciação emocional, porque é ele que vai fazer com que você saiba lidar com todas as situações difíceis que você passa na vida. E isso vai interferir na sua forma de atender. Vale a pena você refletir novamente. Você atua pelo verdadeiro self ou pelo falso self? Por isso, aqui com as minhas 3 convidadas ilustres, para que elas possam falar para você de que forma o genograma mudou a vida delas, primeiro na vida pessoal, depois a gente entra na vida profissional. Deem um feedback para quem está nos assistindo. Eliana, como que o genograma contribuiu para a sua vida pessoal? Sou Eliana Coco, psicóloga. Eu tenho uma história de amor com o genograma. Fiz o meu genograma antes da Fabiane, e depois, quando eu fui fazer a aula com ela, eu levei meu genograma na aula de supervisão ao vivo, e ela deu o feedback do meu genograma. Eu sou assim, né? Eu venho de uma família da minha mãe materna com 13 filhos, minha mãe é caçula, e o meu genograma ele ficou muito grande. Eu consegui chegar até as 3 gerações, as gerações dos meus avós, e terminou com os meus filhos. Tenho 2 filhos, hoje eu tenho 51 anos, e o que eu percebi, que é um genograma das gerações, são gerações patriarcais, né, onde predomina ali a liderança do homem, só que é uma família cheia de mulheres, mas mulheres que eram dominadas, estavam debaixo dessa autoridade, né, patriarcal. E eu identifiquei isso. Eu, como filha mais velha, e depois de mim vieram mais 5 mulheres, a minha mãe era meu pai, minha mãe, eu, filha mais velha, mas depois mais 4 mulheres. E eu entendi que eu tomava o papel, né, de autoridade, aquilo que meu pai exercia, né, sobre a gente, eu também exercia sobre as minhas irmãs. E eu casei com meu marido também como filho mais velho também. Então juntou 2 famílias, né, 2 gerações patriarcais com 2 filhos mais velhos. E nós entendemos, eu entendi, eu fiz o meu genograma junto com um dele, né? E nós entendemos que nós poderíamos criar o nosso sistema familiar e romper alguns legados desse patriarcado, né? Que eu não poderia repetir, eu não precisaria repetir, né? Esse autoritarismo, né? Que muitas mulheres, muitas tias, né? Que eu convivi com as minhas tias, muitas delas já morreram, mas eu convivi com esse sistema de autoritarismo onde a mulher não tinha voz. E através da minha união com meu marido, nós entendemos que eu era uma mulher que poderia ter voz,
né, e que eu não precisaria repetir esse legado, né, onde as mulheres teriam que ser, né, caladinhas ali, quietinhas no seu lugar, e que eu tinha a minha importância por ser mulher, né, e que eu poderia exercer a minha profissão, que eu poderia estudar, tanto que aí, né, foi desenvolvendo, a gente já entendia tudo isso, e o genograma só veio confirmar aquilo que eu já vinha rompido, né, vinha rompendo, sem saber, né, que eu não queria repetir, né, esses legados da minha família. E hoje eu já tenho meu filho casado, nosso filho mais velho casou em dezembro, tem outro filho de 22 anos, e nós já chegamos para ele, olha, vocês estão livres para criar o sistema familiar de vocês, né? Não é porque a gente criou vocês assim, é que a gente está correto, que isso é o certo para vocês levarem para gerações. Vocês têm a liberdade e a escolha, né? E como a minha abordagem na psicologia é sistêmica, ligada à Gestalt terapia, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, então nós deixamos nas mãos dos nossos filhos. Criem o sistema familiar de vocês. Aquilo que é bom, retém. Aquilo que vocês não aprovam, não gostaram, vocês sejam livres, não precisam repetir. Né? Então é isso, né, que eu trago. Eu teria muitas coisas ainda para falar, mas é assim, é um caso de amor com o genograma, Fabi. Ah, excelente, Leandro. Fico muito feliz porque quando você tem a oportunidade de se trabalhar, você permite que a próxima geração fique livre dessas dívidas emocionais, desses comportamentos, dessas crenças, esses padrões que já vêm há muitas gerações anteriores. Então, agora eles podem se desenvolver mais. O próprio processo de diferenciação emocional que você se permite é passado para eles, a partir das próprias escolhas deles e não das projeções dos pais. Parabéns. E aí, Roberta, como que foi na sua vida pessoal o uso do genograma? Como contribuiu? É um prazer estar aqui. Assim, já faz um tempinho, né, que a Fabi entrou na minha vida. Hoje eu já tenho doutorado em psicanálise, terminei esse ano, e o genograma é incrível o quanto hoje a minha técnica que eu uso nessa parte psicanalítica de utilizar o genograma dentro de todos os meus atendimentos. Se eu tivesse achado antes, eu não estaria aqui hoje fazendo isso. Por quê? Porque o genograma, quando ele entrou na minha vida, ele foi um dos primeiros cursos que eu olhei e me apaixonei. Eu falei, não acredito que eu vou conseguir saber o que acontece lá nas minhas gerações, lá atrás. E daí eu descobri o motivo de eu ser ciumenta, e daí eu descobri o porquê que eu tinha problema com a minha mãe, o porquê que a minha família, a parte dos homens, ela era tão forte, o porquê que eu era assim, eu estava no meio de uma família dominante, de um monte de tia que mandava, e tinha aquele espírito assim, eu digo, meu Deus, só eu que nasci diferente, eu sou a ovelha negra da família. O que será que acontece comigo que eu não penso igual a esse povo? Será que eu estou errada? Fabiana, você sabe que eu sempre gosto de falar que quem entrar no curso vai ver que tem uma aula que se chama assim, de volta para casa. Quando eu entendi que nessa aula de volta para casa, que eu falei, como é que é? A Fabiana fala que tem que voltar para casa, tem que se dar bem com todo mundo. Menina, essa aula embananou minha cabeça. Falei, pronto. Mas aí, quando você entra no curso com o suporte da Fabiane, ela vai tirando as dúvidas, e o próprio genograma, gente, vocês podem estar olhando e achar que é a coisa mais difícil do mundo. Mas eu digo a vocês, se vocês realmente colocarem na história de vocês aquilo dali, o que eu fiz na minha, porque, Fabiana, eu vivi cada pilar que eu fui descobrindo. A minha primeira geração, a segunda, a terceira, eu consegui ir até a sexta geração. Eu descobri ainda que eu tinha família que era índio, ó, lá atrás. Isso conversando e sabendo, eu digo, meu Deus, por isso que aí tinha dos meus avós que morria de ciúme da minha avó, disse que ela varria o terreiro, que eu moro na Paraíba, tá, gente, interior. Então, terreiro, não sei se é o quintal. E se tivesse uma pisada de alguém, era uma briga. Eu digo, meu Deus, então é por isso que eu sou neurose de ciúme. Eu fui vendo de onde vinha, junto às psicossomáticas. Então, assim, a técnica que é de base, o que eu utilizo hoje foi o que salvou minha vida. E, Fabiana, eu sou muito grata a você. O genograma, ele mudou minha vida, ele fez eu entender. Eu tinha brigas e brigas com a minha mãe, porque eu não conseguia entender que ela era daquele jeito, que ela vinha daquele sistema assim. Depois que eu conheci, passei a entender por que isso acontecia com ela, porque que meu pai era daquele jeito, não conseguia me dar amor. Gente, quando você estuda a sua história, quando você olha de onde você veio, você consegue fazer sentido. E, Fabiane, eu vou falar uma coisa. O genograma, ele é um curso de necessidade fisiológica na vida de qualquer pessoa.
Porque se você não conhece sua história, você não sabe quem você é e nem você sabe aonde você quer chegar. Então, se hoje eu estou aqui, se eu tenho resultado, primeiramente, de me conhecer como pessoa, eu sou muito grata ao seu curso. E digo para todas as pessoas que estão aqui, é o melhor investimento da vida de vocês, vocês não vão se arrepender. Essa ferramenta faz diferença na vida pessoal e profissional, e a Roberta se tornou uma outra pessoa em relação a como ela se posiciona na família e na vida. Eu vou trazer a Marilândia para ela falar como que foi na vida pessoal dela o uso do genograma. Gratidão por essa oportunidade. Bom, eu fiz o meu genograma no ano passado, em fevereiro, quando eu estava terminando a minha formação. E, assim, no meu genograma eu descobri tanta coisa, porque havia muitos segredos na minha família, e um dos segredos que foi assim muito marcante para mim foi a descoberta que meu pai não havia morrido. Então, assim, eu venho de uma família em que, por exemplo, a minha mãe se casou no primeiro casamento, aí teve 3 filhos, não deu certo, separou do marido. E aí ela conheceu o grande amor da vida dela, e nesse conhecimento do grande amor da vida dela, ela teve um filho, que é o meu irmão, que é meu irmão das minhas irmãs também. Só que aí ele desapareceu da vida dela, ele sumiu. E aí ela mudou de bairro, e aí, nessa mudança de bairro, ela conheceu um rapaz, e esse rapaz era mais jovem do que ela mais idosa, tinha mais idade do que ele, né? E ela ficou grávida de mim. Só que a família do meu pai não me aceitou. E eu nasci muito igualzinha às características físicas. E só que pela família não aceitar e tudo, a minha mãe, o que ela fez? Ela me registrou um nome de registro com o sobrenome e o nome do pai das minhas irmãs. E aí passaram-se alguns anos, ela reencontrou o grande amor da vida dela. E ela teve a minha irmã, que era gêmeas, né? Mas uma morreu ao nascer, que ela teve a minha irmã caçula. Então, eu fiquei meio que perdida no meio desses meio-irmãos, que é desse grande amor da vida dela, do primeiro casamento, e eu fui a perdida. E eu tinha muita dificuldade nesse sentido, porque eu me sentia muito diferente delas. E eu só fui descobrir até entrar no curso, tá? Que o curso é muito libertador. E aí eu era aquela que todo mundo ficava. A Landinha resolve. Liga para a Landinha, era a matrícula de um sobrinho, era problema da irmã, a irmã mais velha está com problema, eu resolvo. Né? Ficou alguém doente, quem vai para o hospital? Landinha. Deu problema lá na conta no banco, quem resolve? Landinha. Então eu percebi o quanto que a minha família trazia para mim as responsabilidades que não eram minhas. E aí eu tinha dificuldade no meu relacionamento com o meu casamento, porque o meu marido também, ao olhar tudo isso, né, ele falava, só tem você? E aí, quando eu cheguei no curso, eu fiz exatamente como essa aluna, Fabi. No dia seguinte, eu estava tão desesperada, eu comecei a maratonar as aulas mesmo, assim, né? E ali eu descobri que eu triangulei com meu filho para falar mal do meu marido. E eu literalmente colocava o útero periférico, e foi tão marcante que eu descobri, Fabi, que a minha filha estava repetindo o padrão do relacionamento da gente, meu e do meu marido. E aí ela falou, mãe, eu casei com o filho do meu pai. Foi bem profundo isso. E aí foi onde a gente sentou para conversar. Eu conversei muito com esse meu genro, que eu considero como um filho. E aí eu falei, não, vocês não vão repetir esse padrão. Olha o meu relacionamento como sofreu. Olha o tanto que o seu sogro precisou acordar para a vida, para ver. E aí o Hudson também fez o curso de terapia comigo e a gente sentou para ver quantas coisas que estavam acontecendo, inclusive as separações na família dele. E eu fui cuidando da minha história de vida. Excelente, Marilândia. Olha só, nós estávamos falando justamente do quanto muitas vezes nós fortalecemos os cadeados das correntes que nos amarram dentro da própria família. E a gente tem muito aquela coisa, né? Família atual, família de origem. Muitas pessoas acreditam que na família atual a vida vai ser muito diferente do que foi lá na família de origem. E aí a Marilândia
a Eliane, a própria Roberta acabaram de falar aqui. Nossa, nós percebemos, vou falar no plural aqui, quantas coisas estávamos reproduzindo, e no caso da Eliana e da Marilândia, ainda passando para os filhos, para os companheiros. Então, o genograma é a oportunidade que você tem de fazer com que você solte essas correntes. Tenha um olhar mais amoroso para as pessoas que te criaram, que te trouxeram ao mundo, independente de como elas são. Quando você passa pelo processo de diferenciação emocional, a sua mudança impacta nos relacionamentos que você desenvolve, seja com a família de origem, seja com a família atual, né? E isso para falar sobre a aplicação do genograma na sua história como terapeuta, porque você tem 2 pontos para identificar. Quais são as situações que te impactam na sua história de vida e o que dessas situações estão impactando na sua vida profissional. O genograma do terapeuta, ele contribui para que você trabalhe sua história de vida e contribui para ressignificá-la na vida pessoal e na vida profissional. O que você está esperando para destravar o que te impede de ter resultados hoje? Beijo, gratidão, espero ver vocês lá no curso. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.